Graça e paz a todos os meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Otomires Barbosa, o nosso canal é Encontro com Cristo e nesta tarde abençoada que Deus nos concedeu, nós estamos aqui para falar do amor de Deus através da tua palavra. E nesta tarde abençoada eu quero trazer um estudo a respeito dos 4 cavaleiros do Apocalipse e também os 4 primeiros selos, que fala a respeito desses 4 cavaleiros. Então, está registrado no capítulo de número 6, livro de Apocalipse. Eu quero deixar para nossa meditação 2 versículos na palavra do Senhor, capítulo 6, versículo 1 e 2 para nossa meditação, e daí por diante nós estaremos falando a respeito da palavra do Senhor. Então eu quero deixar, como costumeiramente eu faço, esses 2 versículos, o versículo 1 e 2 do capítulo 6 de Apocalipse, onde inicia a respeito da abertura dos primeiros selos e onde inicia também a Bíblia falando a respeito dos primeiros cavaleiros. Então, eu quero neste momento deixar para a nossa meditação. Peço a você que fique até o final deste vídeo, ouvindo e aprendendo a palavra de Deus, que creio eu que você vai aprender algo da parte de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Amém? Quando nós olhamos para o capítulo 6 e o versículo 1 e 2, a primeira coisa que nós temos que entender, nós temos que voltar um pouquinho aqui, não quero ser extenso aqui com a palavra, porque o vídeo não pode ser muito grande, porque senão fica fora dos padrões dos outros demais vídeos que a gente está gravando. Mas quando nós olhamos para o capítulo 6, é bom a gente fazer uma breve reflexão no capítulo de número 5. Capítulo de número 5, a Bíblia fala sobre o livro selado com 7 selos, somente o Cordeiro é digno de abri-los. Então, quando termina o capítulo de número 5, inicia o 6. O versículo 1 está falando aqui a respeito do Cordeiro abrindo o primeiro selo. Quem que é o Cordeiro? Jesus Cristo. Então, ele é que inicia a abertura aqui dos 7 selos. Então, quando no capítulo 1 aqui aparece Jesus, ele abrindo o primeiro selo. E no versículo de número 2, depois da abertura do primeiro selo, a Bíblia relata que João viu um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Agora, o Cordeiro, no versículo 1 do 6, que é Jesus, ele abre o selo. E João vê o selo desatado, e agora um cavalo branco com um arco na sua mão. E há muitos que interpretam dizendo que é a palavra de Deus, este primeiro cavaleiro. Outros interpretam que é o próprio Jesus. Mas nós estamos aqui para falar a respeito do que nós entendemos na palavra de Deus, da nossa interpretação. E também nós respeitamos
o modo de entender, o modo de explicar a palavra de Deus das outras demais pessoas também. Então é um direito de cada um com a sua interpretação. O que importa é que nós estamos aqui nesta tarde para falar da palavra de Deus. Então, quando nós olhamos capítulo 6, versículo 2, este cavalo branco, para nós, a nossa linha de interpretação que nós defendemos é que este cavaleiro aqui, que está o cavalo branco, no capítulo 6, versículo 2, para nós é nada mais, nada menos do que o anticristo. Por que o anticristo? Capítulo 5 relata ali sobre o arrebatamento e está ali os 24 anciões e está justamente ali o povo antigo, os 12, a representação das 12 tribos de Israel, representando também todas as pessoas que morreram no Velho Testamento e representando também os 12 apóstolos, que seria a igreja arrebatada, completando os 24 anciões, e eles ali agora diante do trono, adorando num culto de ação de graça no capítulo 5 ao Senhor. Então, quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, o nosso entendimento é que este primeiro cavalo branco é o anticristo. Por que é o anticristo? Porque aqui no capítulo 6, quando inicia a abertura do primeiro selo, vai dar início à tribulação. O primeiro período da tribulação. Por que o primeiro período? A tribulação, ela vai ser dividida em duas partes. 3 anos e meio e mais 3 anos e meio, que seria 7 anos. E quando nós olhamos este cavalo branco, aqui ele está com um arco, e é interessante que diz aqui que ele saiu vitorioso para vencer. E muitas pessoas interpretam que, devido aqui, quando está escrito saiu vitorioso para vencer, então não teria como ser o anticristo, porque o anticristo, ele no caso, ele vai ser derrotado. Agora nós precisamos de entender algo que é muito importante aqui neste cavalo branco que é o anticristo. Se ele saiu vitorioso para vencer, ele não saiu para vencer, no caso, de uma fórmula como Jesus Cristo é vencedor. Não, ele não saiu aqui para vencer como Jesus Cristo venceu e é vencedor. Não, ele sai aqui vitorioso para vencer sobre quem? Sobre aqueles que ele vai seduzir, sobre aqueles que ele vai enganar, sobre as pessoas que ele vai ludibriar, enganar no período que ele estiver trabalhando. Então, quando nós olhamos aqui no versículo de número 2, quando ele saiu vitorioso para vencer, há muitas pessoas que interpretam que é Jesus por isso, mas nós entendemos que continua aqui o anticristo, e ele sai inicia a tribulação, os 3 anos e meio do início da tribulação, com uma falsa paz. Então, ele vai promover uma falsa paz nos 3 anos e meio primeiro de tribulação. Então, sendo assim, quando mostra o cavalo branco, branco fala de paz. Então, só que sendo o anticristo, este cavaleiro, é uma paz falsa, é uma falsa paz que vai iniciar até o meio do período da tribulação. Então, ele vai ser, quer dizer, aquele que vai trazer por 3 anos e meio a falsa paz sobre todo o mundo, quando a igreja for primeiramente arrebatada e logo em seguida, quando der início à tribulação, então ele manifesta por 3 anos e meio agora, trazendo falsa paz sobre
todo o mundo. Então, este é o primeiro cavaleiro. Quando abriu o primeiro selo, o Senhor Jesus abre o primeiro selo, desata o primeiro selo, então manifesta esta figura, que é o cavalo branco, que é a manifestação da falsa paz pelo anticristo que virá. Então, quando nós olhamos o segundo selo desatado por Jesus, e aí vem a figura do segundo cavaleiro, e o segundo cavaleiro é um cavaleiro que tem a cor, no caso aqui, vermelha, diz a Bíblia Sagrada. O que seria esta cor vermelha? Aqui diz, no versículo 4, e saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Ora, quando nós olhamos que o primeiro cavaleiro está falando a respeito do próprio anticristo e que ele trouxe, no caso, no período, no início da tribulação, a falsa paz, já o cavaleiro vermelho, ele está aqui tirando a paz. Você vai ver aqui no versículo 4 que ele está tirando a paz da terra e colocando que se matasse uns aos outros, né? E foi-lhe dado uma espada. Aqui, quando fala de espada, fala de guerra. Quando fala que matasse uns aos outros, refere à guerra também. Porque numa guerra é uns contra os outros. E a espada simbolizando armamento de guerra. Então, são uns matando os outros, uns contra os outros. Então, aí inicia agora. Então, os 3 anos e meio foi de uma falsa paz que teve a manifestação do primeiro cavaleiro, que seria, do versículo 2 do capítulo 6, que seria o cavalo branco, que é o anticristo. Agora, a tirada da paz é porque o anticristo agora, ele tenta fazer uma imagem sua e colocar ali no meio da praça ali em Jerusalém, e os judeus, as pessoas que ali estão, eles não concordam com isso. Então, antes houve um acordo de paz e será ali quebrado, depois dos 3 anos e meio, o acordo de paz. Então, o que acontece? Então, agora era uma falsa paz, então agora é tirado a paz. Por que é tirado a paz e vai umas pessoas matarem as outras? Isso aqui está falando agora num período de guerra que entra. Por que entra esse período de guerra? Agora, depois da falsa paz. E é tirado a paz. Se entra a guerra, é lógico que quando há manifestação de guerras, então não há paz. Então a paz foi tirada. Essa falsa paz, então agora foi tirada, e agora vai haver a manifestação agora do anticristo com todo o mal que há nele. E a primeira coisa que acontece aqui é que vai haver guerra. Como que vai haver guerra? Se você for observar hoje, até mesmo nos dias atuais, quando você olha para certas nações que são fechadas e que eles não têm aliança com ninguém, e quando o anticristo agora, ele começar agora a fazer a guerra, agora este cavalo vermelho que é tirando agora a paz, no caso, essa paz falsa, ela vai ser tirada agora e vai manifestar agora a guerra, porque o cavalo vermelho, ele representa a guerra. Então, será o anticristo, ele agora iniciando o domínio sobre todas as nações. As nações que se opor ao seu regime, aos mandamentos que ele impor, então quer dizer, vai ser
bombardeada essas nações, vai ser tomada à força essas nações. Então, devido às guerras que vão o anticristo fazer contra essas nações, e vão estar tomando essas nações, e vai estar havendo morte de um lado, vai estar havendo de outra, através de quê? Da guerra, que vai acontecer através do anticristo tomando o poder mundial, através, né, de derrotar as nações que se levantar e não seguir o seu regime. Então, quer dizer, o cavalo vermelho aqui fala da paz que é tirada. Então, quer dizer, é a guerra que iniciou. Então, primeiramente, o cavalo branco, ele significa a falsa paz e é o anticristo. Então, o cavalo vermelho agora é tirado agora a falsa paz e veio agora, então, chegou o momento dos combates, das guerras agora, porque o anticristo agora ele quer tomar todo o poder, ele quer liderar todas as nações aqui na face da terra. E quando nós olhamos aqui agora, vamos passar para o terceiro cavaleiro que fala aqui no capítulo de número 6 e versículo de número 5, diz assim: E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo preto, e o que está sobre ele estava assentado, tinha uma balança na mão. Então, esta balança aqui agora, este cavalo preto, o que ele representa? Uma balança. Balança é algo que, para pesar, pesar o quê? Quando você vê uma balança, para pesar, você lembra daquelas balanças antigas, das atuais, então, que elas estão para pesar. Pesar o quê? Alimento. Então, vai ser uma época que vai ter o quê? Todas as vezes que acontece guerra, depois das guerras, ou em meio às guerras, a primeira coisa que acontece é as pessoas passar a ter fome. Então, o que vai acontecer depois que foi tirada a paz, que houve a guerra do cavalo vermelho? Vai entrar o cavalo preto. O cavalo preto, ele agora aqui está representando a falta de alimento, a escassez de alimento, o valor alto dos alimentos naquela época. E também vai estar falando aqui também da fome, porque se está faltando alimento, as pessoas estão padecendo necessidade, estão padecendo através também da fome que eles estão sentindo. Então, este cavalo preto foi porque, primeiramente, teve a guerra com o cavalo vermelho. E, através da guerra, veio a escassez de alimento. Porque durante uma guerra, ninguém está plantando, ninguém está colhendo. Não tem tempo para isso, ninguém tem mente voltada para isso, para plantar, para colher. Então, os alimentos que ficaram ali, o preço foi além do que todos imaginavam. E estava faltando alimento. Então, essa balança é para pesar. E você vai perceber aqui no texto que fala assim, a palavra de Deus aqui, no versículo de número 6, né? Diz assim, depois que fala a respeito do 5 aqui sobre a balança, diz assim o versículo 6. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Olha só que coisa. Então, escassez de alimento. Então, neste período aqui, é um período que a igreja que foi reprovada no arrebatamento, que não conseguiu, era a igreja antes do arrebatamento e depois do arrebatamento,
E eles ficaram, essas pessoas que ficaram, juntamente com as pessoas ali, israelitas, os judeus, os gentios, juntamente com estas pessoas. Eles vão ter a opção agora de aceitar ou não a marca, né, na sua mão ou na sua testa, a marca do anticristo. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, então, se eles, essas pessoas conhecedoras da palavra de Deus, ficarem para trás e aceitar a marca em sua testa ou na sua mão, então elas serão condenadas. Se elas não aceitarem, então elas agora vai acontecer que elas, se elas forem entrar em algum lugar para comprar, elas não vão conseguir comprar. Por que não vão conseguir comprar? Porque só vão comprar, ter acesso a compras, a supermercado, esse tipo de coisa, quem tiver a marca da besta, ou seja, do anticristo, né? Então, vai haver escassez de comida, um preço muito alto. Então, vai haver perseguição. Então, nessa época, vai ser uma das piores épocas que a Bíblia fala, porque vai haver escassez. Por quê? Porque houve guerra e é um período de tribulação. Agora nós vamos para o outro cavaleiro, que é o cavalo amarelo. Agora, o cavalo amarelo, ele vem na sequência depois da fome. Então, quer dizer, o primeiro foi o anticristo, a falsa paz. O segundo, que é o vermelho, foi guerra, porque tirou a paz e veio a guerra. E o terceiro, cavalo preto, que foi a falta de alimentos, a escassez de alimento, a fome que vai dar-se aqui na face da terra. E depois, aqui, fala a palavra do Senhor no versículo de número 8, e diz assim: E olhei, e eis que um cavalo amarelo, e eis que estava sentado sobre ele, tinha por nome Morte, e o inferno o segui. Foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com a espada, com fome, com peste, com feras da terra. Então, agora o que nós vamos ver, através da guerra, através da fome que instalou nesses cavaleiros que nós já falamos, e a guerra agora, a tomada de poder do anticristo sobre todo mundo. Então, no final aqui, a Bíblia disse que agora vai ter a manifestação do cavalo amarelo. E o cavalo amarelo, ele tinha por nome Morte. O que quer dizer isso aqui? Então, aqui agora está mostrando João para João, e João vendo o cavalo amarelo, que aqui representa a morte. E é interessante que aqui diz que e o inferno o seguia. Então, o que nos chama a atenção, que tanto aqui, quando houver aqui a manifestação do cavalo amarelo, que é a morte, então, tanto aqui vai ser morto, vai ser ceifado, tanto o cristão, com aqueles que acreditam em Cristo, aqueles que ficaram, que realmente não vão negar a Cristo, não vão aceitar a marca da besta, como também vão morrer, né? Aqui é um resumo de que morreu a quarta parte da terra. E como que eles morreram? E aqui está incluindo todas as classes de pessoas, seja elas aqueles que são adeptos do anticristo, como aqueles que são agora pessoas que não negaram a fé nessa época da tribulação e que vão morrer ou vão ser perseguidos pelo anticristo
defendendo a fé em Cristo. Aqui está falando sobre a morte, que a morte, ela era o cavalo amarelo, ela estava sobre o cavalo amarelo e seguia a morte, o inferno. O que está querendo dizer o texto aqui? Está dizendo também como é que foram mortas estas pessoas aqui durante o período que a morte, que é o cavalo amarelo, ele se manifesta. Foi morta a espada, que simboliza guerra, foi morta com fome, que nós já falamos, foi morta com peste devido à guerra, então as pessoas, o ar fica tudo poluído, tá? E as pessoas, elas, é óbvio que vão morrer, porque vai ser uma pestilência muito grande também sobre a vida de todas as pessoas que estiverem aqui embaixo. Então, são mortas também com as feras aqui da terra. E quando nós olhamos aqui, a Bíblia diz que o cavalo amarelo, ele tem por nome de morte e seguia o inferno. Então, quando a morte, ela veio, ela vai vir, ela ceifa o corpo, não é isso? E quando há a manifestação da morte ceifando, ou seja, matando o corpo das pessoas, aí então existe uma alma e um espírito. Aí diz que o inferno seguia. Então o aliado da morte é o inferno. O que seria isso? As pessoas vão morrer. Então, aqueles que são, as almas estão condenadas, que vão morrer, pessoas tanto que vão continuar sendo leais a Cristo, como também pessoas que vão ser desleais a Cristo e que vão aceitar a marca da besta. Então, ambas as pessoas, dos dois lados, irão morrer. Então, quando a morte aqui for matando aqui o corpo, então o inferno, que aqui quer dizer, né, é o lugar aonde prende as almas, aqui ele vem atrás, né? Aqui é um símbolo de que, porque tem o espírito e a alma da pessoa, então, depois da morte do corpo, então tem que haver um destino para a alma e o espírito. E aqui, então, o inferno está referindo às pessoas que serão condenadas, elas, quando elas serão mortas, elas vão fazer o quê? Elas vão ser direcionadas para o inferno, o lugar de tormento. Elas vão para o lugar de tormento. E agora você vai me perguntar aqui, e agora as almas que morreram em Cristo? Aí vai ter a continuidade aqui, mais para frente aqui, a respeito, né, do quinto selo, que fala a respeito das almas que estão debaixo do trono do Senhor. Porque, sendo assim, aqueles que morrerem salvos aqui nessa época, ou morto de qualquer forma por covardia, ser morto por feras, tal, ser morto a espada, de qualquer forma. Então, quer dizer, as almas deles vão estar com o Senhor, enquanto aqueles que forem mortos nessa época, que forem fiéis, serão levados para o lugar de tormento, que seria, no caso, o inferno. Então, o cavalo amarelo é a morte e o inferno o seguia. Então, eu quero deixar esta palavra aqui para a nossa meditação. Então, o primeiro cavaleiro, no caso, seria, no nosso modo de interpretar, o anticristo, né, com a falsa paz. O segundo cavaleiro, cavaleiro vermelho, ele seria aquele que tiraria a paz, mas no caso teria o nome de quê? De guerra. A guerra que iria, no caso, que vai acontecer, né, no caso. E o terceiro cavalo, que é o preto, seria, no caso, a fome que vai acontecer. E o quarto, né, cavalo tem o nome morte, justamente
porque a quarta parte da terra será morta entre pessoas salvas e pessoas não salvas. Então, não salvas, então aqui também, seguindo o cavalo amarelo, a Bíblia fala que é o representante da morte e o inferno. Então, que vão essas pessoas para este lugar, né? E aqueles que morrerem salvos, aqui no caso que não aceitar a marca da besta, mas continuar fiel com Cristo, eles estarão, né, debaixo do trono, adorando e glorificando o nome do Senhor. Então eu deixo esta palavra para vocês, para todos nós, nesta tarde de hoje. Que Deus abençoe a todos vocês e, permitindo Deus, na próxima estaremos aí gravando mais um vídeo. Então, que Deus abençoe a todos vocês no nome de Jesus. Amém?